havia falado para vocês, está na hora da nossa reportagem do dia, ou o nosso tema especial para você aprender um pouquinho sobre um tema específico. Hoje a nossa reportagem especial vai chamar As Faces do Sagrado, que eu coloco para vocês aqui agora. Por que as faces do sagrado? Eu fiquei de trazer para vocês nessa semana falando sobre a questão de Israel. E realmente eu venho pesquisando muito, porque eu falei sobre o Nakba. Ao estudar essa questão aí de aprofundar nas questões israelenses, acabei caindo na questão teológica, teocrática, na questão bíblica, na questão do sagrado, na questão de questões espirituais mesmo, gente, não tem jeito. Então eu resolvi trazer para vocês hoje falando sobre as grandes religiões monoteístas, ou as três grandes. Vamos conhecer um pouquinho delas? Para quem não sabe, essas três grandes religiões são chamadas de religiões abraâmicas, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. São três grandes religiões mundiais, ocupam a maior fatia da população de todo o mundo. E essas três religiões, por acaso, elas tiveram início realmente no Oriente Médio. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo nasceram praticamente no mesmo lugar. Ou, vamos ser sinceros, nasceram do mesmo homem, do mesmo profeta, que é Abraão. E a gente vai encontrar relatos sobre Abraão, tanto na Bíblia, quanto na Torá, quanto no Corão, que é dessas três religiões. Ou seja, os três livros sagrados que eu estou colocando aí para vocês agora. Torá, Bíblia Sagrada e o Corão. Essas três religiões, elas são monoteístas, ou seja, elas acreditam em um único Deus, apenas um e nada mais. Elas também são conhecidas, como eu falei anteriormente, como religiões abraâmicas, porque elas provêm de Abraão. É como se ele fosse aí o pai de todas essas religiões. Aí você deve estar se perguntando, peraí, mas se essas religiões vieram da mesma pessoa, são provenientes do mesmo lugar, por que tem essa briga hoje? Mas vamos continuar por aqui para você saber qual é aí o rumo dessa história, pelo menos de como tudo começou. Essas religiões, elas exercem aí uma influência na região do Mediterrâneo. O cristianismo e o islamismo, eles se difundiram muito mais do que o judaísmo. A gente chegou aí no mundo a ter muito mais cristãos do que mesmo muçulmanos. E também do que judeus. Atualmente, elas são as duas maiores religiões do mundo. A religião que hoje mais cresce no mundo, segundo dados estatísticos que eu vou colocar aqui para vocês também, é o islamismo, ou seja, o muçulmano é o que mais cresce no mundo. Então, hoje, segundo os dados, a religião que mais cresce é essa, o islamismo. Aí você se pergunta, mas é porque eles estão aí tal, ocupando os espaços. Não é nada disso. É até uma questão de natalidade. Os muçulmanos, eles têm essa questão da família. A mulher ter mais filhos, é o patriarcado, né? Como era antigamente. A mulher não trabalhava fora, ela ficava em casa, ela cuidava dos filhos e ela acabava tendo mais filhos. Pronto, simples assim. Eles têm uma taxa de natalidade maior. Então, se você tem uma taxa de natalidade maior, obviamente, que se você for colocar isso em dados no decorrer dos anos, você vai ter muito mais gente do que nós ocidentais, nós que somos a maioria cristãos. Eu não posso falar essa questão da natalidade para os judeus, porque realmente eu não estudei essa parte. Mas são pessoas que também têm aí mais filhos. São pessoas que têm aí entre 2 a 3 filhos. São pessoas que têm aí os filhos, mas não é a mesma taxa de natalidade que os muçulmanos, por exemplo. Então, eles ficam intermediários. Por isso, esse crescimento maior de tendência de aumentar os muçulmanos no mundo. É mais por questão de taxa de natalidade, ok? O cristianismo hoje é a religião do Ocidente. O Islã, ele acabou se tornando uma religião importante na Ásia ou no Oriente. 3/4 de todos os muçulmanos do mundo todo, eles hoje vivem na Ásia. Na África, por exemplo, vamos pegar aí o continente africano, onde duas religiões têm mais ou menos a mesma força.
O islamismo ele continua muito enraizado na cultura árabe, que é dominante nos países do Oriente Médio. Então, se a gente pega a parte de cima ali da África, mais próximo do Oriente Médio, África Oriental, a gente vai ter o maior número de muçulmanos, ou seja, mais islâmicos. Se a gente vai descendo, a gente aumenta aí o número de cristãos. Agora, falando da questão do judaísmo, ele deixa aí a sua marca praticamente no Estado de Israel, que foi fundado em 1948. Quase metade deles, da maioria hoje dos judeus, eles vivem nos Estados Unidos. Isso segundo dados estatísticos que eu vou mostrar aqui para vocês. Estou colocando aqui para vocês virem essa página, que é muito interessante. Eu tô colocando aí para vocês agora essa parte aí do site, que é bem interessante. E tem aqui, ó, vocês podem ver, vou mostrando também símbolos que são do cristianismo, que é a cruz, do judaísmo, que é a estrela de Davi, que vocês podem ver aí também agora, e do islamismo, que é a lua com a estrela. Essa parte, então, é básica, né, que a maioria das pessoas sabe. Eu parei na questão dos judeus, né, então, os judeus, eles deixaram aí, hoje a maioria das pessoas dos judeus, eles não moram exatamente em Israel. Então, os judeus estão espalhados ainda pelo mundo. Aí você me pergunta, peraí, mas se o Estado de Israel só foi fundado em 1948, como que aconteceu aí essa briga pela terra? Pois é, nos estudos que eu fiz, gente, não tem como. A gente acaba indo parar lá na Bíblia mesmo. Parece que o povo judeu ficou vagando por uns 2000 anos. E olha, coincidentemente, é aí a data que bate com a questão do cristianismo. Mas esses 2000 anos que a gente fala, a gente pega lá praticamente antes da Idade Média. Tem a questão da diáspora, que para os judeus é muito importante essa questão, que eu ainda vou trazer uma reportagem falando sobre. Se você não sabe, pesquisa sobre a questão da diáspora, apesar que eu ainda vou trazer aqui numa reportagem. Se tiver alguém que sabe muito sobre esse assunto, pode escrever aí também para colocar, para dividir sobre esse assunto com a gente, que eu acho bem interessante estudar sobre isso. Então, essas fugas dos lugares, a gente tem aí, por exemplo, lá na Bíblia Sagrada, para quem é cristão, a questão dos judeus, que eram, na verdade, o povo hebreu. Para você que não sabe, quem eram os judeus? Os judeus e os hebreus eram o mesmo povo, tá, gente? Quando a gente volta lá em Moisés, assistiu os 10 mandamentos? Pois é. A gente volta lá em Moisés, que eles ficaram lá escravos no Egito durante muitos anos, e aí pronto, teve aquela passagem pelo deserto, os 40 anos. Esse povo hebreu é o povo judeu, que deu origem aí ao povo judeu, quando houve aí a divisão das tribos nas 12 tribos de Judá. O povo judeu, ele é proveniente dessas 12 tribos, que são as 12 tribos de Judá. A gente ouve por acaso muito essa questão das 12 tribos de Judá nas religiões protestantes, que provém também do cristianismo, que são cristãos. Protestante também é cristão, viu, gente? Todo mundo que acredita em Jesus Cristo é cristão, ok? Isso aí tem que ficar muito claro para vocês. Que tem gente que eu sou cristão porque eu sou católico. Eu sou cristão porque eu sou evangélico. Não, você é cristão porque você crê na figura de Jesus Cristo como o Salvador do mundo. Então, pronto. Isso é ser cristão. Ser judeu, o judeu não acredita que Jesus Cristo seja aí o Salvador do mundo, o Filho de Deus. Ao contrário, os judeus ainda estão esperando a vinda do Messias. E no caso do Islã, né, no caso dos muçulmanos, eles sim creem na figura de Jesus Cristo, mas não como o Messias. Eles creem em Jesus Cristo como um profeta, como um dos grandes profetas. Eles têm aí todo um respeito por Jesus, mas eles não acreditam que Jesus seja aí o Messias, como os cristãos acreditam. Mas eles acreditam na ressurreição, eles acreditam que Jesus foi levado aos céus vivo, na verdade, e que ele vai retornar para a terra. Mas Maomé, para eles é a figura mais importante. Para os judeus, hoje ainda é Davi, ok?
Mesmo essas religiões tendo essas figuras importantes, Jesus Cristo, Davi e Mohammed. Vou falar Maomé, que vocês vão entender melhor, o profeta Maomé. A gente vai ter aí o principal disso tudo, dessas religiões, Deus. Independente do nome que se coloque. Alá, Javé, Deus. São religiões monoteístas, ou seja, elas creem no único Deus. A forma é que é diferente de como esse Deus vai se manifestar. Eu vejo que eles percebem formas diferentes de esse Deus se manifestar para eles. Se ele deu a terra para um, se ele deu a terra para outro, aí é que começa essa confusão toda. Peraí, todo mundo veio de Abraão, todo mundo veio do Oriente Médio. Por que essa briga toda? Simples, gente. Abraão recebeu uma promessa de Deus e todos esses fatos, não adianta você me pedir documentos históricos, porque não existem. Existem apenas os livros sagrados. Por isso que eu digo que são bases teológicas, são baseados em livros sagrados. Não existem praticamente nenhuma prova física disso. Essas provas físicas, elas não existem. Não é como as pirâmides do Egito que tá lá. Não existe prova física de que os judeus foram escravos no Egito. Física, que eu digo, é porque não tem desenhos, retratos, como tem lá dos egípcios nas tumbas. A gente vê, né, os desenhos, a gente vê, né, aqueles desenhos deles, né, caçando o animal, mas dos judeus especificamente escravos no Egito não existe esse relato físico. Existe o relato teológico, e isso é a mesma coisa para a questão de Abraão. Existe lá um fundamento de que Abraão realmente existiu? Não, gente, aí já entra a questão da fé nos livros sagrados, ok? Os únicos que a gente tem aí, praticamente, que a gente sabe que existiu, que tem aí alguns relatos, os que tem relatos físicos, realmente, ainda se estuda essa questão do cristianismo com as provas físicas que são apresentadas, principalmente no Vaticano. Tem provas físicas de que Maomé existiu, então Maomé é de 660 e poucos, ele é do século VI, então ele é do século V, na verdade. Maomé vem aí no século V, então já existiam formas de registrar que ele existiu, ok? Vou falar da Bíblia, que foi o livro sagrado que eu li. Eu vou ter aqui acesso a alguma coisa do Corão, da Torá, mas a Torá e a Bíblia provavelmente vai estar escrito a mesma coisa, porque a Torá, ela é o nosso Pentateuco. Para quem não vai aí à igreja, para quem não tem o mínimo noção do que eu tô falando, Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. No caso da Torá, são esses livros. Para eles termina ali. Para os cristãos, ele continua. Ele continuou o Segundo Testamento, por aí vai. Para os islâmicos, foi outra história, e Abraão foi outra história. Vamos voltar para Abraão? Abraão! Pois é, Abraão. O que aconteceu, Abraão? Fala pra gente. Aí vem aí a questão dos livros sagrados. Vamos lá nos livros sagrados. O Abraão dos judeus, o livro deles em Isaías 51:2, capítulo 51, versículo 2, diz: Olhai para Abraão, vossa pai, e para Sara, aquela que vos deu a luz. Ele estava só quando chamei, mas eu o abençoei e o multipliquei. Esse, no caso, é o Abraão dos judeus, está na Torá. O Abraão dos cristãos, segundo a Bíblia, a gente pode ver lá em João 8, capítulo 8, versículo do 39 ao 40, mas você vai achar também no livro do Gênesis. Eu olhei no livro do Gênesis, ok? Segundo o livro de João, responderam-lhe: Nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Vós, porém, procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Esse aí é um relato que João conta. Já o Abraão dos muçulmanos, segundo o Corão, a Sura 2,129,
desculpe se eu não sei ler a forma como vocês leem, eles dizem: aceita a fé judaica ou cristão ou cristã e terás a orientação correta. Dizer então: de maneira nenhuma, nós cremos na fé de Abraão, o correto. Ele não era idólatra. Isso aí é o Corão. Ou seja, ambos admiram a figura do profeta Abraão, e Deus falou diretamente com ele. Então isso aí é um relato único. Claro que cada um da sua forma, mas para todos os três, para todas essas três religiões, Deus falou com Abraão. E aí é que tá, né? Pois é. Deus falou com Abraão, bem, segundo os livros sagrados, Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho e do seu filho geraria um grande povo. É interessante, gente, olhar que na Bíblia e no Corão, eu não sei como que isso está na Torá, realmente eu tenho que dar uma conferida. Mas na Bíblia e no Corão, realmente tem esse relato falando sobre quando Deus falou com Abraão que o filho dele geraria uma grande nação. Acredito que na Torá também tenha. Então, tá lá. Você, da sua descendência, farei gerar, né, um grande povo. E a terra de Canaã, que foi prometida a Abraão. Isso aí também é citado na Bíblia. Canaã, que está hoje onde é Israel, né? Israel, Palestina, Egito. É aquela coisinha ali, gente. Aquela misturadinha ali. Então, prometeu. Só que Abraão não tinha filho, né? Não vinha, o filho não vinha. E Abraão já estava ali envelhecendo, o filho não vinha. E ele ficou, como que eu vou garantir a minha descendência se eu não consigo ter filhos? E a esposa, né? Ele foi uma vez ao Egito e de lá ele trouxe uma escrava que, segundo o relato dos muçulmanos, essa escrava, ela era uma princesa egípcia. Abraão não queria que a sua mulher, ele achava a sua mulher Sarai, no caso, ela ainda era chamada de Sarai, ela era muito bonita. Nossa, se o faraó te ver, ele vai te achar muito bonita. Você não pode aparecer para o faraó. Mas aconteceu, segundo relatos da Bíblia, de realmente o faraó querer tomar Sarai, no caso. Então, aconteceu realmente o que Abraão temia. O faraó quis tomar Sara como sua esposa. No caso do faraó, gente, ele tinha lá várias esposas. Naquela época era normal, comum. Todo mundo tinha muita esposa. Todo homem podia casar com quantas pessoas quisessem. Mas tinha sempre a esposa. Só que o faraó não sabia, né, que Sarai era a esposa de Abraão. E eles foram lá. E Deus aplicou uma grande condenação aí ao faraó, né? Parece que aconteceram coisas muito ruins. O faraó ficou com muito medo. Não sabia que ela era sua esposa. Não sabia. Então devolveu lá, né, a Sarai pro Abraão e falou, olha, ele sabia que Abraão, na época não era Abraão, tá? Era Abrão, ok? Abrão, ele era muito rico, tinha terras, aquela coisa toda, tinha escravos, tinha gado, tinha carneiros, né? Provavelmente eram carneiros. Então ele tinha aí muitas posses, era um homem de posses. E ele falou, não, leva minha filha, vai minha filha com eles, porque para que ela seja a acompanhante aí de Sarai. E foi essa filha que se chamava Agar. Ela ficou sendo aí mais uma das escravas. Você pensa, né, que história interessante, uma escrava, né, que era princesa. Na verdade, deu sair do Egito para deixar de ser princesa para virar uma escrava lá no Oriente. Então, a história praticamente contada é essa. E essa história tem na Bíblia, tá ok? Não tem essa parte de que ela era uma princesa, só fala que ele separou lá uma pessoa e que foi Agar pra lá. Mas na questão eu ouvi isso, tá, gente? De realmente esse relato que eu ouvi de muçulmanos. Que Agar era uma princesa. Pronto, volta Abraão lá para sua terra, volta pro seu lugar, né? Leva Sara, volta Abrão ainda, e volta Sarai, e volta Agar, volta os três lá para o local de morada deles. No caso, o tempo foi passando, Abraão foi envelhecendo, Sarai foi envelhecendo.
Deus disse que era hora de Abraão trocar o nome. Ele já não mais se chamaria Abrão, ele se chamaria Abraão. E Saraí não se chamaria mais Saraí. Ela passaria a se chamar Sara. Eles falam Sara. Sara. Ah, mas cadê os cristãos? Essa história ainda não existia não, gente. Não tinha cristão não, porque aí não tinha cristão. Tá bom? Não tinha cristão. Só nesse caso aí o primeiro povo não tinha nem judeu ainda. Tinha só Abraão e a promessa de Deus. Ainda não tinha cristão, não tinha muçulmano, não tinha ninguém. Só tinha Abraão, tá bom? Não tinha ninguém ainda. O Abraão foi envelhecendo, não conseguia conceber. Saraí não conseguia. Já era Sara. Sara não conseguia conceber. Olha, eu não consigo. A minha descendência vai ficar para o meu primo, para outra pessoa que não tem nada a ver comigo. Eu vou perder as minhas terras, a promessa não é para mim. E Deus pediu para que Abraão confiasse nele. Mas ele não confiou. Quem é, né? Que nunca, né, gente? Que não dá uma vacilada, né? Não vai dar, não vou conseguir. Mas Abraão não confiou. E Sara falou com ele: tome a minha escrava para que ela conceba o meu filho. Tinha isso também, isso era muito comum, tá? Também, isso aí, relatos da história era comum também, que as concubinas ou escravas tivessem os filhos, mas não eram filhos, eram filhos ilegítimos. Não era um filho legítimo porque não era o filho da esposa, era o filho da escrava, da concubina, mas isso aí era filho, todo mundo era filho do senhor da terra lá naquele caso. No caso era Abraão. Mas essa foi uma sugestão de Sara, segundo relatos da Bíblia. Se eu não me engano, o relato está nos 3 livros, tá? Esses relatos, eles estão nos 3 livros. Claro que com palavras diferentes, com linguagens diferentes, mas o contexto é o mesmo. Então, ela teve um filho, e a esse filho, ela deu o nome de Ismael. Ok? Quando a Agar estava grávida, Saraí parece que teve lá uns problemas com ela não estava gostando. Ela parece que estava se exibindo, né? Desculpa as palavras que eu tô usando, eu tô usando a palavra no tempo de hoje, tá, gente? Tô transcrevendo pra hoje. Então ela não gostou, não. Falou assim, ó, eu quero que ela vá embora, porque ela tá se mostrando demais aí. Então ela queria que fosse embora e Abraão, tudo que Sara pedia, ele faria. E Agar teve Ismael, né? Até aos 13 anos, se eu não me engano, Ismael ainda ficou ali, né, com Abraão. Só que acontece de Sara conseguir na velhice, se eu não me engano, eu vou pôr a idade aí, 90 anos, ela consegue engravidar. E vem aí o filho prometido, né, que era o prometido por Deus, Isaac. Também já ouviu falar. Mesmo que você não conheça nada de Bíblia, de igreja, provavelmente você já ouviu falar de Isaac. Então Sara concebe Isaac na velhice. Abraão também já era bem mais velho. E estava lá Agar com o filho de Abraão, que na verdade era o primogênito de Abraão, foi o primeiro filho, que foi Ismael. A história da Bíblia, nesse caso, ela se perde, já não é a mesma história do Corão, não é a mesma história que os muçulmanos contam. Mas a história bíblica, eu achei bem interessante essa parte, gente, no Gênesis. Eu voltei um monte de vezes para tentar entender essa questão de uma forma racional, não de uma forma teológica. Desculpe os teólogos, mas eu estou tentando explicar a coisa de uma forma racional, tá ok? Nesse meio tempo, a Sara mandou a Agar embora. Vai, pegue teu filho e vai embora. E a Agar foi, mas ela desolada, o que ela ia fazer com o filho? E aí, o que ela ia fazer? Então, o anjo apareceu para Agar. Segundo os muçulmanos, é o arcanjo, né? O arcanjo Gabriel. Que nós cristãos, eu sou cristã, então que nós cristãos acreditamos também no arcanjo Gabriel, que falou com Maria. Olha só que interessante, né? E o arcanjo Gabriel falou também com Agar. E está na Bíblia, tá ok? Antes que vocês me questionem, tá na Bíblia também. Não sei como é que tá na Bíblia. Ele falou do seu filho. Agora vamos pegar aqui o que ele falou, gente. Isso é muito importante, porque eu vou deixar essa parte aí. Achei interessantíssima essa parte do Corão, onde fala: do seu filho virá um grande
povo numeroso. Eu não vou falar muito, gente, é isso. Quando Agar chegou a Marva pela última vez, ouviu uma voz que pediu-lhe para ficar quieta e ouvir com atenção. E então ela perguntou: olha, quem quer que seja, você me fez ouvir sua voz. Você tem algo para me ajudar? Gente, Agar estava desesperada. Sahir al-Bukhari. Eu não sei se eu vou saber ler certo. Isso segundo os muçulmanos. Sahir al-Bukhari. Ela então viu no horizonte um anjo que cavou um buraco no chão com um calcanhar, até que surgiu uma fonte de água. Ela fez uma concha nas mãos para pegar um pouco e depois encheu o odre. Depois que Agar matou a sede, amamentou seu filho, o anjo lhe disse: não tenha medo de ser negligenciada, pois esta é a casa de Alá. Gente, na Bíblia Sagrada diz a mesma coisa, só que Alá, para quem não sabe, Alá em árabe é Deus, ok? Será construída por este menino e seu pai, ou seja, Ismael e Abraão. Aí você vai entender por que que muita gente não sabe, por que os islâmicos, a religião muçulmana é uma religião abraâmica, por causa disso, viu? E Alá nunca negligencia o seu povo. Na Bíblia também diz: você será lá, você gerará, de seu filho verá um grande povo, um povo numeroso. E na Bíblia também falam-se que desse povo irão vir 12 príncipes. Olha que interessante, gente, 12 príncipes que falam na Bíblia, 12 tribos que falam na questão da Torá, fala na Bíblia também. Mas até aí não tem nada de cristianismo ainda não, tá bom? Ok? Então tá, ainda não tem nada de cristianismo. Eu só quis que vocês entendessem um pouco, você vai ficar curioso aí pra saber o resto da história. O resto da história é porque cada um foi pro seu canto, um foi para um lado, outro foi pro outro, mas os dois não eram inimigos não, Isaac e Ismael não eram inimigos, tá? Os dois tinham uma relação top, legal. Daí é que eu não sei de onde é que ficaram inimigos, né? Mas os dois em si não eram inimigos, tá bom? Diz-se na Bíblia que Ismael, né, ele era um espírito rebelde, ele era um garoto rebelde. Os muçulmanos também contam essa história, dizem que Ismael era rebelde, ou seja, não é porque ele era rebelde, ele era uma pessoa, né, mais, sei lá, livre, tinha um espírito livre. Isaac continuou a promessa de Abraão, e por aí vai, Isaac, Jacó, e vai indo. De Ismael já vem para uma outra história que eu não vou contar hoje para vocês, que aí já é outra. Eu quero trazer alguém especial que é islâmico, que é do mundo islâmico, que é muçulmano, e que eu quero que ele conte a história dessa história, e não eu que sou cristã e que aprendi isso mais por estudos. Eu quero que uma pessoa que tenha propriedade fale sobre isso, da mesma forma que eu quero que alguém que tenha propriedade fale sobre a questão judaica. A gente acaba falando sim, porque tem no nosso livro, mas e a questão cristã a gente vai falando aí. Ainda não chegou o cristianismo, né? Ainda não. O cristianismo vem mais pra frente, gente. Aí é só com Jesus Cristo, mas a descendência, é importante vocês olharem essa questão de descendência. De onde você veio? Aí você pega a descendência de Jesus. Gente, a história é tão complicada. Dá uma dica, dá uma lidinha lá na Bíblia, mesmo que você não goste muito de Bíblia, de Corão, de Torá. São histórias bem interessantes, vale a pena você conferir. Aí você vai entender muito o que acontece hoje. Por que a terra é sua? Por que esse povo é o povo prometido? Por que não é? Todas essas teorias são teológicas, ou seja, elas são embasadas em livros sagrados. E o que é sagrado para o povo, gente? Ninguém toca. Se é sagrado, rapaz, fica muito complicado. Se tem uma coisa no mundo que é difícil de lidar e é difícil de você contestar, é o sagrado. É a fé do outro. É o que o outro crê. Então, eu acredito que uma das coisas mais fortes que tem no mundo é o sagrado. Eu espero que vocês tenham gostado da história de hoje, da nossa super reportagem, que na verdade é um super conhecimento, e eu prometo que eu vou trazer aí mais algumas pessoas para falar sobre essas questões
para vocês conhecerem melhor essa história. Se você gostou, deixa aí nos comentários que você gostou, que você achou legal, que você quer que eu continue essas histórias sobre as 3 grandes religiões monoteístas. Se você quer saber como nasceu uma, como nasceu a outra, como surgiu, pelo menos o comecinho hoje você pode saber. Gente, o nosso ponto de vista de hoje fica por aqui. Dá um like, curte o vídeo, compartilha. Você que tá aí no nosso Instagram, segue a gente, ponto de vista, tem notícia todo dia, locais, regionais, nacionais, mundiais. E o nosso diferencial realmente é trazer para vocês também, além de notícia, um pouco de conhecimento, de tirar dúvidas e ouvir aí o ponto de vista de todo mundo para a gente compartilhar com argumentos sólidos tudo o que acontece. Boa quarta-feira para todo mundo e até a nossa segunda-feira.